Afaste-se o máximo das luzes dos postes, aponte um binóculo em direção às proximidades da constelação de Cruzeiro do Sul e você vai ver o seguinte objeto. Em outro momento, procure a constelação de Touro e veja esse outro objeto. Em ambos os casos, temos dois aglomerados de estrelas muito conhecidos do céu noturno terrestre, Ômega Centauri e as Pleiades. Apesar da mesma natureza, os objetos são distintos e possuem características bem diferentes, mas o fato é que ambos agrupam grandes quantidades de estrelas. Mas para só um pouco agora e pensa no seguinte cenário. Como seria o céu para alguém que estivesse orbitando uma estrela nesses aglomerados? No vídeo de hoje vamos explorar o céu de planetas em aglomerados de estrelas. De modo geral, temos dois tipos de aglomerados de estrelas bem comuns no universo: os aglomerados globulares e os aglomerados abertos. Os aglomerados abertos, como é o caso das Pleiades, são grupos bem menores de estrelas e estão distribuídas no próprio plano galáctico, com uma única diferença de que essa região específica possui uma concentração de estrelas maior do que as demais da Via Láctea, e principalmente tendem a estar menos gravitacionalmente ligadas de alguma forma. Além dessa possibilidade de ter formas mais aleatórias, os aglomerados abertos também possuem estrelas muito jovens, não passando de alguns milhões de anos na escala temporal cosmológica. No caso das Pleiades, o aglomerado aberto mais famoso dessa categoria não possui mais do que 100 milhões de anos e 100 estrelas agrupadas no total. Na outra extremidade desses tipos de objetos, temos os aglomerados globulares, que, como o próprio nome já diz, existe distribuindo estrelas por um formato que tende a um globo. Dessa forma, podemos esquecer completamente quase todas as características que se relacionam com os abertos, visto que os aglomerados desse tipo são praticamente galáxias redondas, e já já você vai entender o motivo. A primeira característica que difere ambos os aglomerados é a quantidade de estrelas, pois um aglomerado aberto não possui mais do que algumas centenas delas, mas os globulares possuem 10.000 ou mais estrelas. Em alguns casos, essas estrelas podem chegar a milhões delas por ali, formando praticamente uma pequena galáxia em formato globular. Mas isso não é a única coisa que impressiona, pois essas ilhas de estrelas são gigantescas em tamanho também, com um diâmetro aproximado de 200 anos-luz ou mais. O que pode não parecer muito em relação ao tamanho da Via Láctea, mas quando você compara com os aglomerados abertos, então temos um objeto muito grande. Ao redor da Via Láctea já encontramos mais de 150 grandes aglomerados globulares, a maioria com estrelas de população 2, ou seja, estrelas de baixo nível de elementos pesados, o que evidencia que são formados por estrelas que surgiram no momento mais primordial do universo, onde a abundância desses metais ainda era bem escassa no geral. Para a nossa analogia dos céus hipotéticos, então usaremos esses dois exemplos mais famosos de cada tipo de aglomerado, e como o céu de cada planeta apareceria por lá. Primeiramente, Ômega é facilmente visível na direção da constelação do Centauro, nas proximidades da constelação de Cruzeiro do Sul também, mas em noites bem escuras. Quando você o observa através de um binóculo ou telescópio, o aglomerado aparece como uma nuvem difusa semelhante a uma nebulosa, com a diferença de que você percebe facilmente a forma arredondada que o aglomerado possui. Por lá, as estrelas estão separadas por apenas um ano-luz cada, às vezes até menos quando consideramos a densidade estelar maior no centro. Aliás, existe até uma clássica imagem do telescópio espacial Hubble quando ele viu 100.000 estrelas da população total quando fotografou o centro daquela região. Observe só o mar de estrelas a perder de vista, onde cada uma está separada por uma distância menor do que o espaço que separa o Sol de Alpha Centauri. Dessa forma, um planeta orbitando qualquer estrela por lá teria um céu completamente iluminado por essas milhares de estrelas, caso o mundo estivesse localizado próximo dessa região central.
Em outras palavras, um planeta em Ômega Centauri nunca teria uma noite como temos aqui. De qualquer forma, Ômega Centauri continua sendo um péssimo lugar para procurar planetas. E a maioria das estrelas por lá acaba sendo solitária no sentido planetário. A proximidade que essas estrelas ficam entre si no núcleo torna impossível a existência de órbitas estáveis, e não permite a formação de corpos planetários. Isso quer dizer que Ômega Centauri é um péssimo lugar para procurar vida fora da Terra, por exemplo. Mas e as Pleiades? Por ser um aglomerado estelar aberto, as Pleiades é um lugar menos caótico e poderia sim ter um planeta orbitando alguma estrela por lá, apesar de até hoje nunca termos encontrado nada do tipo. Ao total, o aglomerado possui algumas centenas de estrelas agrupadas, tendo as estrelas principais conhecidas como Alcione, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygeta, Pleione, Caleano e Sterope. Por incrível que pareça, são estrelas irmãs e não precisamos tratar todas separadamente, já que suas características se assemelham muito entre si. Se existir um planeta ao redor de alguma delas, o céu então seria extremamente semelhante. Bom, elas são gigantes azuis muito quentes, com distâncias que variam a pouco mais de 10 anos-luz entre si, já que o aglomerado se formou da mesma nebulosa. Essa distância entre elas é muito semelhante à distância que Sirius está do Sol, o que quer dizer que um céu noturno por lá teria várias estrelas azuladas muito brilhantes. Mas o mais legal daquela região é que existe uma nebulosa por lá. As redondezas das estrelas possuem uma nebulosa de reflexão iluminada por essas próprias gigantes azuis, que acaba deixando o aglomerado ainda mais lindo do que é. E bom, um planeta por lá poderia ter um céu com uma luz difusa por conta desse gás. No entanto, essa nebulosa causa controvérsias entre os astrônomos, já que há quem diga que ela não é associada às Pleiades, e alguns falam que ela é apenas o resto da formação do aglomerado. Hoje em dia existe um consenso entre os astrônomos que consideram a primeira opção como correta, e dizem que, na verdade, as estrelas do aglomerado apenas acertaram em cheio a nuvem de gás e estão atravessando enquanto viajam pela Via Láctea. O aglomerado em si é muito jovem, algo próximo de 10 milhões de anos, o que ainda é tempo insuficiente para que qualquer sistema planetário possa ter aparecido por lá. Mas com certeza um planeta por ali teria uma das visões mais fantásticas de toda a galáxia. A verdade é que, independente do tipo do aglomerado, eles criam céus bem exóticos. Se fosse possível escolher um desses para ir, com certeza eu escolheria as Pleiades, porque Ômega parece ser um lugar muito caótico. Mas deixa aí agora nos comentários qual desses dois cenários hipotéticos você achou mais legal. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!